Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem está estudando de manhã. Boa noite para quem está estudando à noite. Vamos para a segunda aula de legislação. Quem já recebeu a primeira aula já estudou aqui comigo o Estatuto do Idoso. Claro que a gente está tentando fazer o máximo para que a informação e o conhecimento chegue até ti em casa. Nós estamos numa crise, numa calamidade pública, onde todo mundo realmente tem que ficar dentro das suas residências. Eu estou gravando aqui o vídeo dessa aula na minha casa. Você aí, tomara que não saia de casa, que não precise sair de casa, mas se tiver, que seja para uma emergência ou qualquer situação de risco que a gente possa garantir a saúde do próximo. Lembrando que essas aulas são temporárias, o Vigor ele se caracteriza justamente pelas aulas presenciais. A gente não gosta dessa metodologia de EAD, de curso à distância, justamente porque a efetividade, a qualidade do ensino ela modifica bastante. Nada como tu estar presencialmente, tirando dúvidas, interagindo conosco lá no curso Vigor. Mas por enquanto é isso que nos resta, então vamos tentar fazer a maior força possível aí. Deixa as coisas de lado, deixa o WhatsApp, o Facebook, deixa a mídia, deixa o coronavírus para lá e agora foca na aula de legislação comigo. Segunda aula, nós vamos falar da parte específica do direito à saúde previsto do artigo 196 ao artigo 200 da nossa Constituição Federal. Lembrando que o direito à saúde integra o rol dos direitos sociais, aqueles previstos no artigo 6º. Lembra do artigo 6º da Constituição? Direito à saúde, educação, trabalho, moradia, lazer, cultura, previdência social e correlatos. Mas inclusive, aqui nessa parte final do direito constitucional, a gente estuda o capítulo da Seguridade Social. E a saúde faz parte da Seguridade Social. É composta por um tripé. Qual é esse tripé que compõe a Seguridade Social do nosso país? A saúde, que nós estudaremos agora, a assistência social e a previdência social. Então, aqui já nasce uma questão de prova para ti. Obviamente que o teu estudo específico é da área da saúde, mas a gente tem que também ter noção dos outros campos. Lembra aí, saúde é um direito social que é prestado para todos. Todo o cidadão, todo indivíduo, toda pessoa, todo brasileiro tem esse direito, independente de contribuição, independente de qualquer coisa, você vai ter direito à saúde. E aí, o próximo ponto, assistência social. A assistência social é para aqueles que necessitam. Então, são os vulneráveis, são aquelas pessoas que realmente necessitam do aparato estatal, porque a família não dá conta, porque ele mesmo não tem condições financeiras de gerir o seu próprio sustento, de garantir a sua subsistência, nem ele nem a sua família. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai prestar esse auxílio? Por isso, a assistência social, sim, será o poder público, será o Estado. Então, para quem necessitar. E a Previdência Social? A Previdência Social é um direito garantido? Sim. É um direito social? Também é um direito social. Mas a Previdência Social, diversamente dos demais direitos, só é garantido para aquela pessoa que contribui ao longo da sua jornada de vida com impostos. Então você paga para ter direito à contribuição da Previdência Social. Fechou? Então, saúde para todos, assistência social para quem necessita, previdência social para aquela que contribui. Então vamos para o rol do capítulo da Seguridade Social, seção saúde. Começa comigo aí no artigo 196. Para ti que começou no curso agora, que chegou hoje no Vigor e ainda não tem o material, faz que nem eu. Ó. Pega o celular, coloca lá no Mr. Google Constituição Federal, vai aparecer o primeiro link, o site do Planalto. Clica lá e vai até o 196 comigo, tá bem? Para aquele que tiver apostila, melhor. Porque na apostila a gente vai conseguir grifar as palavras-chave que eu preciso. Se você não tiver a apostila, se você vai estudar comigo através do celular, o que você vai fazer?
Você vai pegar o celular, vai acompanhar a leitura comigo e aquelas palavras-chave, aquelas que eu for te pontuar durante a aula, você vai pegar um papel, você vai pegar um caderno, seu caderno e vai anotar para posteriormente, quando você tiver a sua apostila, você na sua revisão você vai grifar essas palavras, tá bom? Então vamos lá. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Eu já gostaria que você, no artigo 196, grifasse essas palavras. É garantido, sim, através de políticas. Qual é o tipo de política? A gente está falando que a saúde é um direito social. Então a primeira política que tu vais lembrar aí é uma política social. Então teu grifo vai para social. É só essa? Não, é econômica também. Porque você verá que a partir do artigo 199 do nosso estudo vai ser garantido também a livre exploração da saúde, a iniciativa privada. Então, por isso que tem esse âmbito econômico também. É necessário investir-se na saúde. Então, pensa aí. Ele é um direito social, porque deve ser garantido para todo o cidadão do bem, para todo o indivíduo, para todo o brasileiro, mas há um custo para isso. Então, tu vai fazer esse binômio social e econômico para não perder uma questão tão singela numa prova de concurso público. Seguindo a leitura, essas políticas sociais e econômicas visam a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Quero que tu grifes novamente qual o tipo de acesso que nós, cidadãos, temos ao SUS. O acesso é universal e igualitário. Bom, quando te diz essa nomenclatura universal, é para todos. E igualitário, você vai ter, chegou dois rapazes, um com 35 e outro também da mesma idade. Um é negro, outro é branco. Haverá distinção? Não. Um é rico, outro é pobre. Haverá distinção? Não. Claro que em determinados casos, como nós já vimos no Estatuto do Idoso, o idoso terá preferência. Nós estudamos na aula anterior, inclusive, chamamos aquele que tem mais de 80 anos de super idoso, carinhosamente. Esse tem mais preferência ainda no atendimento. Criança e adolescente, da mesma forma. Mas o âmbito geral do SUS, a característica geral do SUS é ter o seu acesso universal e igualitário. Artigo 197, vem comigo e presta atenção. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Bom, você viu que a gente tem 4 elementos no artigo 197. O poder público poderá dispor. Primeiramente ele fala em regulamentação, depois ele fala de fiscalização, logo após controle. Calma aí. Esses 3 primeiros são exclusivos do poder público. Ele não delega, ele não autoriza que a iniciativa privada faça qualquer tipo de menção que atue nesses campos. Regulamento, quem é que regulamenta? É o poder público. Quem é que fiscaliza? Pensa aí, regulamento vem de norma, vem de lei. Quem é que cria leis? Poder público. Quem é que fiscaliza? Tu já não lembra aí da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Agora então tão em voga em função do coronavírus? É uma autarquia, essa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma autarquia faz parte da administração pública, logo do poder público, e controle da mesma forma realizada pelos órgãos públicos. O que a gente pode delegar? O que a iniciativa privada, os prestadores de serviços que não sejam órgãos públicos podem executar? Então uma questão de prova ela é muito boa, porque o artigo 197 traz 4 elementos, 4 ferramentas para ti. E ela pode dizer que as 4 são exclusivas do poder público, e a gente tem que lembrar que a sua execução
pode ser realizada diretamente ou através de terceiros, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, tá bem? Anota aí os 4 elementos. Os 3 primeiros tu vai pegar uma cor de caneta específica quando tratar da regulamentação, fiscalização e controle, porque isso só cabe ao poder público, isso é competência exclusiva do poder público. E sim, a execução tu vai pegar e grifar com uma outra cor, porque essa sim, a execução pode ser realizada por um ente, por uma pessoa jurídica ou física de direito privado. Fechou? Então, continuamos na leitura do 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então vamos por partes. Primeiro momento, nós vamos ficar com a parte central do artigo 198, aquela que traz a característica da rede. Então as ações e serviços públicos constituem uma rede regionalizada e hierarquizada. Então, por favor, pontue aí, sublinhe no teu material essa característica que é uma das que mais cai em questões de concurso. Ele quer saber, a banca quer saber, o examinador quer saber se tu sabes as características do Sistema Único de Saúde. As ações e serviços públicos são regionalizadas e são estabelecidas através de hierarquia. E logo a seguir nós trabalharemos as diretrizes que vão fazer totalmente nexo com os princípios aqui, as características aqui elencadas. Seguindo, esse Sistema Único de Saúde é organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Por favor, presta atenção na primeira. Inciso 1º, descentralização. Olha só, se a gente leu que as características desse Sistema Único se davam através de uma rede regionalizada, logo as diretrizes serão de centralização ou de descentralização. Se fossem de centralização, essa rede seria nacionalmente unificada e não haveria regionalização. Então tudo tem um nexo, tudo tem um porquê. Logo a diretriz vai respeitar o que está estabelecido na característica precípua da Constituição do Sistema Único de Saúde, que é estabelecer uma rede regionalizada e hierarquizada. Teu grifo, então, no inciso 1, a diretriz da descentralização. Continua grifando direção única em cada esfera de governo. É uma característica que também prepondera, porque muitas provas apenas querem saber a literalidade do que está escrito na Constituição Federal. Segunda diretriz, atendimento integral. Atendimento integral, grifa aí. Não tão importante quanto a primeira característica, a primeira diretriz elencada, mas também precisamos estudá-la. Com prioridade esse atendimento integral para as atividades preventivas. Sim, nesse nosso Sistema Único de Saúde, o que a gente mais quer é prevenir, ainda mais hoje em dia, né? Olha só na situação que nós estamos calamitosa, o que a gente tanto pede nas ruas, nas redes sociais, na mídia, enfim, que as pessoas se previnam, que as pessoas fiquem em casa. Essa é a ação mais eficaz. É o velho ditado, é preferível prevenir do que remediar. Sim, é por isso. Mas olha só o que vem no pós-vírgula, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E eu quero justamente que tu grifes essa parte. Sem prejuízo dos serviços assistenciais. E ele vai trocar as preposições ali. Ele vai tirar o sem e vai colocar um com prejuízo dos serviços assistenciais. E prova de concurso público é exatamente assim. É o jogo dos 7 erros, é as armadilhas que a gente tem que saber aonde que elas poderão estar. E eu tento te trazer 90% das questões de concurso que eu já realizei e que eu já trabalhei em sala de aula. Então, claro que é um trabalho de formiguinha esse que a gente faz aqui, tentando te passar o mais mastigado possível, mas tem alguma coisa que vai ficar de fora. E é por isso que tu precisa ir em casa
complementar o estudo. Aqui a gente está te dando justamente uma diretriz. Meu amigo Edgar até apareceu aqui, fofinho. Terceiro, participação da comunidade. Terceira diretriz, sim, uma das mais importantes. O que é uma sociedade sem a participação das suas comunidades? Então te lembra que a participação da comunidade é elencada aqui na Constituição Federal como uma diretriz do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º, outra questão de concurso, mais questões de prova aqui pra gente. O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, vírgula, além de outras fontes. Tá, mas professor Vinícius, para nós nem cai o capítulo de Seguridade Social. O capítulo de Seguridade Social cai para ti. A seção disposições preliminares é que não cai. Cai direto à seção 2, que se refere à saúde. Mas é bom que tu entenda que a Seguridade Social é que vai custear esse atendimento, essa prestação de serviço da saúde à sua população. E como é que se dá esse custeio? Através justamente do orçamento da União, dos estados e do município federal, do Distrito Federal e dos seus municípios. Tá, mas parou por aí? Não, o grifo mais importante que nós temos para realizar é o pós-vírgula, é lá no finalzinho, além de outras fontes. Por quê? O que a banca pode te trazer? Que o Sistema Único será financiado somente conforme o artigo 195, que trata justamente sobre a Seguridade Social e seu custeio, com o orçamento dos entes federados. E acabou. Ele deixa de lado as outras fontes. E sim, a Seguridade Social também é custeada de outras maneiras, com outras fontes. Assim como as contribuições sociais. Que saem da onde essas contribuições sociais? Do bolso do empregador e do bolso do trabalhador. Esses descontos que a gente tem de INSS não acontece na carteira de trabalho? Sim. O empregador também não tem que pagar essas contribuições sociais, não é descontado do trabalhador e do empregador. Sim, tudo para quê? Para que a gente ajude a custear o sistema da Seguridade Social. Teu grifo, então, além de outras fontes, a Seguridade Social é financiada também por outras fontes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente, grifa aí, anualmente. Banca adora advérbio, principalmente quando fala em tempo. Se tivesse semestralmente, tu grifarias igual. Trimestralmente, também. Porque é justamente isso que a banca pode fazer contigo, né? Ela suprime a palavra anualmente e coloca semestralmente. Não. Lembra que tudo isso, essas aplicações, justamente fazem parte do orçamento anual de cada ente federado, que depois, num âmbito geral, vão integrar o plano plurianual da gestão daquele governo. Mas é anual. Então, grifa aí. Aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre. Nós ficaremos apenas com o inciso número 1, que trata da União, porque é o único ente federado que está descrito aqui taxativamente na Constituição Federal com um percentual já líquido e certo a ser aplicado. E você vai marcar justamente. A União deve aplicar, ali ó, inciso 1, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Então a corrente líquida do exercício financeiro, o que é um exercício financeiro? Justamente é o ano. O ano de 2020 corresponde a um exercício financeiro. O ano de 2021 corresponde a outro exercício financeiro. É como se fosse uma sessão legislativa, se você quiser entender nesses moldes. Exercício financeiro, no mínimo, a União vai aplicar então da sua receita líquida 15% na área da saúde.
Por que a gente não vai estudar os incisos 2 e 3? Acompanhe ali comigo a leitura rápida. Inciso 2, no caso dos estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155, 157 e 159. Gente, cai imposto para ti no teu edital? Está previsto o estudo de impostos, que justamente começa a partir do artigo 150 da nossa Constituição Federal? Não! Então, quando ele faz menção a artigos que não caem no teu edital, logo, o que a gente vai fazer? Riscar eles do mapa. É simples assim? Simples assim. A gente tem que ser objetivo no nosso estudo quando a gente trata de concurso público, tá bem? E o inciso 3, da mesma forma. Olha ali, no caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere os artigos 156, 157 e 159. Também não nos cabe aqui a análise, porque não está previsto no teu edital. Fechou? Agora sim, nós vamos para o parágrafo 3º, que diz que lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos. Temos duas informações aqui. O tipo da lei, que ele pode tirar lei complementar e colocar uma lei ordinária. Você vai grifar então o tipo de lei, ela é complementar e ela será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, que é um número estranho. Por quê? Porque 5 anos já invade governo do outro, né? Quanto é um tempo de um mandato eletivo? 4 anos. 5 anos parece estranho. Então, se a banca te trouxer 4 anos ali, vai te soar muito feliz no teu ouvido e tu vai acabar te induzindo a erro. Você vai marcar também 5 anos. Ele vai tratar nos incisos que se sucedem sobre os percentuais já tratados nos artigos anteriores. Nós falamos daquela arrecadação de impostos que a gente não vai estudar em função de não estar previsto no teu edital. Parágrafo 4º. Aí sim. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir, quero que tu grifes aí em casa, poderão, não é deverão. E aí também é outra malandragem que as bancas fazem, dessa questão do dever e do poder. O que é uma obrigação vira uma faculdade, e o que é uma faculdade vira uma obrigação. Quando ele te afirma que poderão, é uma faculdade, diverso de deverão, aí se torna uma obrigação. E aqui no caso específico, os gestores locais do SUS poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para a sua atuação. Isso aí, com essa leitura, não nos remete justamente àqueles agentes da dengue que iam lá bater na tua porta? Não era um problema social a dengue, agora como também é o problema social do coronavírus. Só que aqui o que está tratando nesse artigo? Gestores locais. Gestores locais. Locais é do município. Quando toda a nomenclatura de legislação te trouxer a palavra local, local é o município, é a cidade, município, tá bem? Vamos lá, adiante. Parágrafo 6º, para complementar. Além das hipóteses previstas nos parágrafos 1º do artigo 41, não cai para ti provavelmente. E do parágrafo 4º do artigo 169 também não cai para ti. Logo, se não cai, você vai fazer o quê? Isso eu estou só te dando uma dica, tá? Se você quiser estudar esses artigos, você pode estudar, mas você vai encher o seu Winchester de informação desnecessária. A gente tem que aqui, limpar a sua memória RAM para o que realmente interessa. Você já tem que estudar muita coisa, muita informação vai entrar aí na sua cachola. Então, por favor, as informações que não são necessárias você deixe de lado. Isso aqui é justamente a mesma situação que a gente viu anteriormente. Faz remessa a outros artigos que não cabem o teu estudo, pois não estão previstos no teu edital.
Artigo 199, sim, um dos campeões aqui das bancas. Então pega a tua caneta e já marca um asterístico aí. É isso mesmo, um asterix. Do lado do 199, por favor, marca o 199, que é questão de prova. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Sabe quantas vezes eu já li essa frase em questões de concurso público? Eu já perdi a conta. Então, se eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li esta frase, você vai marcar? Sim, você vai marcar. Ela é muito importante para nós, porque você pega um leigo que está fazendo o seu primeiro concurso e é jogada uma frase assim: assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aí você fica pensando, essa palavra livre? Livre. Ai, será que é livre? Isso é pegadinha. Não, livre? Como assim livre a iniciativa privada? Não, ela não deve receber algum tipo de orientação, de regulamentação, de fiscalização? Sim, mas quem disse que não é? É a iniciativa que vale, tá? Claro que todos nós temos que respeitar regras, inclusive quem vai prestar um serviço tão importante quanto a saúde. Por favor, grifa no teu material essa frase, campeã de concurso público. Sim, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar. É forma complementar. Grifa aí então. Essas instituições de natureza privada participam do SUS de forma complementar. Segundo diretrizes deste. Bom, quem é que vai te ajudar muito a realizar questões de concurso em qualquer uma das disciplinas? E eu não estou nem falando de legislação. O português. O português vai te ajudar muito. Olha só. Quando ele fala diretrizes deste, as instituições privadas seguirão diretrizes deste. Quem é deste? É o Sistema Único de Saúde. Quais são as 4 características lá que a gente estudou? O que o poder público faz? Primeiro ele regulamenta, depois ele fiscaliza, depois ele realiza o controle e por último executa. Como a prestação do serviço, a execução do serviço de saúde, ela é muito complexa e claro que a gente está falando de Brasil, o poder público não consegue prestar sozinho. Aí abre-se a brecha para que a iniciativa privada também preste e execute esse serviço. Mas por favor, quem é que estabelece as diretrizes do direito à saúde? É o Sistema Único de Saúde. Mediante contrato de direito público ou convênio. Muito cuidado aqui com essa parte. Mediante contrato de direito público ou convênio. Essa nomenclatura aqui, mediante contrato de direito público, ela pode ser substituída sem perder o sentido e estar correta por mediante um contrato administrativo, tá? Se for suprimido a palavra poder público e colocado no lugar contrato administrativo, estará certo. Vírgula, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. E agora tu vais grifar esse final. Tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Mas isso é preferência, não é exclusividade. Não é exclusividade. Por favor, presta atenção. Nós não estudamos na aula anterior o Estatuto do Idoso e eu te chamei justamente a atenção. Por que essas duas pessoas estão sempre juntas? As entidades filantrópicas e as instituições que não têm fins lucrativos. Porque eles, de alguma maneira, realizam as vezes da administração pública, porque impossibilitada de executar todos os serviços públicos com presteza e eficiência, acaba tendo que se socorrer dessas instituições. Mas elas são filantrópicas, elas não têm fins lucrativos, e por isso elas vão ter preferência, mas não são
exclusivas. A gente pode ter instituições com fins lucrativos recebendo esse contrato administrativo com o poder público? Sim, podemos. Parágrafo 2º, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Opa, aqui é que vem a confusão. Aqui é que vem a confusão. Ou seja, empresa que tem fim lucrativo não pode assinar um contrato administrativo com o poder público? Pode. A gente não acabou de falar sobre isso? Pode. Só que as entidades filantrópicas e as instituições que não tenham fins lucrativos têm preferência na celebração desse contrato de direito público ou de estabelecer esse convênio com o poder público. Mas não impede que a instituição que tenha fins lucrativos celebre um contrato. O que não pode acontecer é essa instituição com fins lucrativos receber recurso público, repasse de verba público para subvencionar suas atividades. É isso que é vedado terminantemente pelo parágrafo 2º do artigo 199. Então, é vedada o repasse de verbas públicas, de recursos públicos para essas instituições com fins lucrativos? Sim. Logo, é permitida a destinação de recursos públicos para quais entes? As entidades filantrópicas e as instituições que não tenham fins lucrativos. É isso que eu quero que tu estabeleça raciocínio para não precisar decorar tanta coisa. Parágrafo 3º também traz outra vedação. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros. Grifa aí a vedação da participação de capital ou empresas estrangeiras na nossa saúde. Mas isso é regra geral. E essa é uma questão muito cobrada em concurso público também, justamente porque nós veremos no pós-vírgula que é salvo no quê? Nos casos que a lei permitir. Vem comigo então. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Sim, regra geral. Tu vais marcar agora o pós-vírgula. Salvo nos casos previstos em lei. Salvo nos casos previstos em lei é exceção. E ele vai te afirmar com absoluta certeza que em hipótese alguma a assistência à saúde nesse país pode ter a participação de empresa ou capital estrangeiro. E essa afirmação estará errada, porque nas hipóteses legais, que são exceções, podem. E eu vou te dar um exemplo bem claro. No auxílio à pesquisa, que agora foi bem cortado nessa gestão, infelizmente, pelo presidente, mas o auxílio à pesquisa científica, para justamente a gente conseguir ter mais medicamentos, nessa área preventiva também das vacinas, sim, foi cortado. Mas o capital estrangeiro muitas vezes aportou aqui nesse país para nos ajudar. Então, lembra que é regra, mas existe exceção. E o parágrafo 4º. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados. O que a gente vai grifar disso? Nada. A gente não vai grifar nada. A gente vai grifar o pós-vírgula agora, que nos afirma que é vedado todo tipo de comercialização. Sim, é vedado todo tipo de comercialização. E não há uma lei específica para isso. Sim, foi criada uma lei específica para isso. Para justamente remoção de órgãos, de tecidos humanos, existe uma lei que regulamenta. Tá bem? Então a gente vai ficar só com a parte final, porque o restante nunca foi cobrado. Porque é pura decoreba. Olha o tamanho do parágrafo 4º. Imagina se ele suprimir uma palavra e colocar outra. Ninguém vai conseguir decorar. Então ele se apega no final, aonde diz que é permitida a comercialização
desses tecidos ou órgãos, tá bem? E para finalizar, nós vamos para o artigo 200. Viu? Não doeu tanto assim. Não doeu tanto. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, e aqui vai trazer as competências do SUS. Mas, antes de trazer as competências do SUS, eu quero que tu pense naqueles 4 atributos, naquelas 4 ferramentas que são próprias do poder público. Lembre comigo, qual é a primeira coisa que o poder público faz? Que a gente precisa, né? Tanto regulamentar. Então ele faz a regulamentação da saúde. E depois que uma lei nasce, o que acontece? Os órgãos começam a fiscalizar e realizar o controle. Esse tripé tu não pode esquecer. Exclusivo do poder público. Apenas a administração pública pode realizar. A quarta parte, que é a execução, sim, pode ter a participação das empresas privadas, da iniciativa privada. Então lembra aí, regulamentação, fiscalização e controle são próprios da administração pública, do poder público. Agora vem comigo nas competências. Olha a primeira delas ali. Primeiro é controlar e fiscalizar. Opa, só um pouquinho, não está dentro daquele rol das 4 que a gente já estudou? Tá lá no final, né? Fiscalizar e controlar. Tá ali, ó, os verbos: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. E participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar. Opa! Executar não é o 4º elemento? Tá ali também. Executar. Pega os verbos agora. O que prepondera aqui para nós são os verbos, então foco nos verbos. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. E como é que a gente faz isso? Através de lei. É através de lei que nasce ordens, tá bem? A gente regulamenta uma matéria através de leis. E aí a gente pode exigir uma ordem. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 5º, incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Também te disse que aqui sim, normalmente é onde aportava o capital estrangeiro como uma maneira de incentivo às pesquisas científicas. 6º, fiscalizar novamente. 7º, participar do controle e fiscalização. Você já entendeu, né, o que eu quis dizer? Pega aquelas 4 ferramentas, aqueles 4 atributos que são próprios e característicos do Sistema Único de Saúde e leva para a prova, porque as competências serão correlatas a eles, a elas. Fechou? Então, o que eu preparei agora para ti? Uma questãozinha que eu vou ler em casa contigo. Vamos lá. Presta atenção aí comigo. Ou anota se quiser, né? Ou para o vídeo e responde. A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza. Eu vou repetir. A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza. Alternativa A, social e assistencial. Alternativa B, social e econômica. Alternativa C, individual e coletiva. Alternativa D, ambulatorial e hospitalar. E alternativa E, assistencial e preventiva. Dá um break agora, sem colar no material. Pensa aí, eu vou te dar 10 segundos apenas. Pensa aí, 10 segundos. Lembra das políticas. Como é que a gente implementava as políticas? Primeiro, tu vai lembrar do política. A saúde é implementada como? Através de política. E tu tem que lembrar que a saúde é um direito social, logo através de política social. E como é que eu fomento muitas vezes isso? Através da economia. Então a alternativa correta é a letra B.
é de natureza social e econômica, conforme o artigo 196 caput. Tá bem, gente? Prestem muita atenção. Quando a gente retomar as aulas presenciais, eu vou estar aqui contigo, a gente vai tirar as dúvidas, eu vou fazer um rol de questões só dessa parte de saúde para que a gente tire todas as dúvidas e a gente relembre alguns pontos tão fundamentais dessa matéria. Da minha parte, desejo que todos, já que a gente está falando de saúde, que todos mantenham a sua saúde, que fiquem em casa, só saiam realmente por questões emergenciais. Cuidem-se, por favor, um cuidando de cada um. Você cuidando de si mesmo, você está cuidando de todos.